Questão número 10 pede para que a gente leia o seguinte texto antes de resolver a questão. Um advogado oferece duas possibilidades de contrato de remuneração dos seus serviços para seus clientes. Opção 1. 15% do valor da causa, caso a decisão da justiça seja em favor do seu cliente, ou R$10.000 se a decisão for contrária ao cliente. Em ambos os casos, o pagamento deve ser feito na data do julgamento. Opção número 2. Honorários mensais de R$1.900, reajustados a uma taxa de 2% ao mês até a data do julgamento. Aí o texto da questão 10 diz o seguinte: a expectativa de um cliente desse advogado é ganhar uma causa no valor de R$80.000 no prazo de 6 meses, o que implicaria no pagamento total de R$T ao advogado, segundo a opção 2 de contrato de remuneração. Considere que o cliente tenha disponível os R$T para aplicar a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, até a data do pagamento do advogado. Nesse cenário, com o montante da aplicação, a opção 1 de remuneração se mostra mais econômica para o cliente do que a opção 2. Adotando nos cálculos finais 1,02 elevado à sexta como 1,126 e 1,01 elevado à sexta como 1,062, a diferença em reais a favor do cliente, se ele escolher a opção 1 no lugar da opção 2, será igual a. Certo? Tem muito texto nessa questão, muito texto. Então o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa extrair desse texto? Interpretar que o cliente tem já os R$T em mãos, certo? Então a gente quer saber o quanto ele vai gastar a menos, certo? O quanto ele vai economizar se ele escolher a opção 1 no lugar da 2. Ou seja, se ele pagar um valor, certo? Uma porcentagem desses R$80.000. Vamos ver. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos ver quanto é que ele... com quanto dinheiro ele ficaria se ele pagasse conforme a opção 2, tá? Ele tem R$T, ok? Desses R$T, ele vai pagar justamente os próprios R$T, ok? No final de 6 meses, segundo a opção D, segundo a opção 2. Então, ele vai ficar com T menos T, zero. Ele não vai ficar com nada, beleza? Fora os 80.000. Esqueçamos esses 80.000. A gente está falando em relação ao dinheiro que ele começou. Já se ele escolher a opção 1, o que é que ele vai ter, né? Ele vai aplicar esse T, certo? Esse dinheiro T, a uns juros de 1,1% ao mês. De 1,1% ao mês não, desculpa, de 1% ao mês. Ou seja, no final desses 6 meses, seria como se ele multiplicasse esse T por 1,01 elevado à sexta, que é 1,062. Ou seja, no final dos 6 meses, ele vai estar na mão dele com 1,062 T de dinheiro. Aí ele vai ter que pagar R$12.000. Ou seja, o montante final dele, deixa eu escrever aqui, ele vai multiplicar o dinheiro que ele tem, certo? 1,062 vezes T. Esse seria o dinheiro dele no final dos 6 meses, se ele escolhesse a opção 1, que o dinheiro rendeu, né? Então aumentou. Aí ele teria que pagar 12.000, certo? Então esse é o dinheiro final dele. O valor que ele rendeu menos os 12.000. Eu escrevi 1.200, desculpa. E aí, qual é a diferença de dinheiro que ele vai ficar? É esse dinheiro, certo? Da opção 1, menos o da opção 2. Da opção 2 ele ficou com R$0, então esse aqui menos 0. Ou seja, é cancelado, né? Então a resposta final é justamente essa daqui, que é a resposta da letra B de bola.